O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade, onde estamos celebrando a 34ª semana do Tempo Comum, a última semana do ano litúrgico, pois já no próximo sábado a Igreja já celebra o primeiro domingo do Advento e assim iniciamos um novo tempo litúrgico com o tempo do Advento na preparação para o Natal. A palavra de Deus desta celebração eucarística, sendo mais preciso, a primeira leitura, traz uma reflexão muito romântica de uma realidade que, se formos levar em consideração, se torna um pouco cômica. A leitura do livro do profeta Daniel traz uma história do rei Baltazar bêbado, embriagado. Ele já estava embriagado quando mandou buscar mais bebida para as concubinas, para as esposas e para os poderosos. Aqui, nós olhando para essa primeira leitura, percebemos um rei totalmente descontrolado. É feio um rei diante dos seus súditos embriagados. Prestemos atenção na continuidade dessa leitura, quando o rei começa a ter uma visão de algumas mãos escrevendo, o seu semblante se alterou. Ele começou a sentir bambeira nas pernas. Ele perdeu, o que nós falamos, perdeu o jogo de cintura. Ele não estava respondendo mais por si. Ele já estava totalmente embriagado. Perdeu a condição de responder por si só. E assim é importante trazer uma reflexão também para nós mesmos. Beber não é pecado. O pecado é embriagar-se, porque a diferença do veneno, do remédio é a dose. Mas, infelizmente, hoje as pessoas descontam as suas ansiedades, as pessoas descontam os seus nervosismos na bebida. E quer algo mais ridículo do que alguém embriagado sendo carregado para lá e para cá? Não estamos falando de homem ou de mulher. É feio para os dois. Para quê? Encher a cara, como esse rei bebeu demais, achando que as coisas vão se resolver? Nós sabemos que não se resolve. Pelo contrário, depois vai vir uma baita de uma dor de cabeça. Beber não deve ser um remédio para fugir da realidade, porque não resolve os nossos problemas.
Não adianta beber para aparecer, para mostrar que você é forte, porque mais ridículo você vai se tornar. Este rei estava totalmente descompensado. Mas mesmo assim, temos uma teologia por trás dessa história que é importante ser relatada. Daniel era um grande vidente. Ele conseguia fazer a leitura daquilo que estava acontecendo. E assim, a resposta dos sinais que estavam diante do rei, em que o rei ficou perturbado, era algo mais aterrorizador do que se espera. Olha, em primeiro lugar foi dito mani, que significa, olha, os seus dias estão findando, o teu reinado se deu por concluído. Quer mais sentimento pior do que este, de perder o poder, onde o próprio Deus diz para o rei, o seu reinado acabou. Agora virá outro, o seu tempo acabou. Depois é dito que tudo aquilo que ele fez foi pesado na balança e achado ainda mais com menos peso. Ou seja, os reis daquele tempo tinham um grave defeito de querer aparecer, de querer se sentir melhor do que os outros, de fazer altos banquetes, mas de esquecer das outras pessoas. Eu vou fazer um festão. Bebida para todo mundo, ouro para lá e para cá, as mulheres mais bonitas na festa, porque era isso que acontecia, e o povo que pague. Agora, aquilo que ele fez foi pesado na balança, e agora ele vai responder para quem de direito? O Deus de Israel. E assim, também pela incompetência deste rei, o reino dele foi dividido, ou seja, ele não foi capaz de sustentar o seu reino, ele não foi capaz de sustentar o seu território. Assim, um reino dividido é um reino destruído. Meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para esta leitura, percebemos também que este rei, além de estar fora de si, estava fora de Deus. Não olhou para Deus. Olhou para os deuses pagãos, os deuses que falam que a bebida é boa, que embriagar-se é bom, que ter diversas mulheres é bom. O Deus que fala que é bom se fazer altos banquetes e deliciar-se desses banquetes e que o resto se lasque. Esse era o Deus que o rei seguia, mas não era o Deus verdadeiro. E assim agora nós percebemos que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, cobrou dele aquilo que ele deixou de fazer. Portanto, que nós também tomemos consciência daquilo que nós estamos fazendo em nossas vidas, porque Deus é bom, Deus é misericórdia, mas Deus é verdade. E se nós ficamos aqui desviando o nosso olhar dele, achando que tudo aqui vai se resolver com uma simples morte e pronto e acabou, não é assim que vai ser. Diante de Deus só há verdade, e a verdade daquilo que nós deixamos de fazer aqui também será cobrada de nós. Portanto, nos perguntemos se enquanto estamos aqui na terra, estamos anunciando o Deus de Israel e buscando fazer a vontade dele, porque depois que morre não tem mais como mudar. O rei perdeu o reino, perdeu a coroa, perdeu o respeito, perdeu a dignidade, perdeu tudo, porque cultuou falsos deuses,
Assim também nós devemos nos perguntar se estamos cultuando falsos deuses, porque é muito fácil se perder. Nós temos um cardápio imenso por aí. Nós temos missa A, missa B, missa C. A gente vai onde a gente quer, tem carro, vai onde quer. Se a missa não está me agradando, eu vou para a igreja protestante. Se a igreja protestante não me agrada, eu vou para o centro espírita. Se o centro espírita não me agrada, eu vou colocar minha vida no horóscopo, eu vou colocar minha vida na macumba, eu vou colocar minha vida na feitiçaria, e por aí vai. Vocês acham que a vida desse rei foi diferente do que isso? Cultuou falsos deuses e recebeu a consequência das suas escolhas. Assim, nós lemos o evangelho de hoje, tirado do capítulo 21 de São Lucas, onde Jesus traz para os seus discípulos, aqui nós já estamos no final do evangelho de São Lucas, onde Jesus já está em Jerusalém. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com ele lá. Jesus está dizendo para os discípulos que, por mais que nós saibamos, às vezes a gente se esquece. Muita gente chega para os padres, para nós padres, e fala assim: Padre, depois que eu escolhi seguir a Jesus Cristo, minha vida piorou. Eu acho que eu vou voltar para a minha vida antiga, porque depois que eu acolhi a Jesus Cristo, a minha vida se tornou mais difícil, eu comecei a ser perseguido. Quando eu comecei a servir mais na igreja, eu comecei a ser criticado. Quando eu comecei mais a servir na pastoral, falaram que eu era dono da igreja, e por aí vai. Jesus já está preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que iria acontecer com ele e futuramente com eles também. Serem perseguidos e serem até mortos, ridicularizados. Isso às vezes acontece conosco. Por escolhermos seguir Jesus Cristo, as pessoas podem dizer que é cafona ir na igreja todo domingo. A nossa Páscoa semanal é o domingo, ou seja, o nosso compromisso, primeiro, é participar da Eucaristia o domingo. O nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com o reino, as pessoas vão nos chamar de beatos, e por aí vai. Não é assim que acontece? Falam: você vai demais na igreja, você agora não tem mais tempo para a gente. Você não tem mais tempo para a família. Aí tem alguma coisa errada. Por que a família também não está na igreja? Mas cada um tem seu tempo. Santa Mônica rezou 30 anos por Santo Agostinho, até ele se converter. Às vezes a gente pode rezar 30, 40, 50 anos, até uma pessoa fazer a experiência com Deus e retornar. E nós também não temos o direito de apontar o dedo para ela, porque às vezes falta testemunho dentro de casa. Às vezes uma pessoa dentro de casa vai na igreja, as outras não vão. Tudo no tempo de Deus. Mas quem escolhe seguir a Cristo tem que ter a consciência de que a renúncia faz parte da vida do cristão. Vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vão até te matar. Isso foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Mas a escolha de seguir a Jesus Cristo requer uma consequência especial, que é o último versículo deste evangelho proclamado hoje, o versículo 19 do capítulo 21. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Não adianta nada ficar esforrando a vida em bebedeiras, em orgias, em feitiçarias e por aí vai. Porque a nossa meta deve ser sempre o céu. Se você for perseguido aqui, se você for caluniado aqui, por causa de Cristo, a sua vida não se encerrará aqui, mas se transformará em vida eterna junto de Deus. O rei, na primeira leitura, escolheu seguir falsos deuses. A consequência foi perder tudo o que tinha. Os discípulos escolheram seguir o verdadeiro Deus. E a consequência de escolher o verdadeiro Deus
foi a perseguição, mas no fim, a salvação. Qual a sua escolha?